A internet, ela mudou muito, né? Eu comecei a trabalhar com a internet em 2017, eu tinha um canal no YouTube onde eu falava sobre conteúdo de beleza no geral. Cabelo, maquiagem, só que eu sempre tive um toque de humor, porque eu sou muito gaiata. Sempre fui muito espalhafatosa, muito bobona. Eu tive uma virada de chave no meu trabalho na internet, porque eu comecei em 2017. Foi quando eu criei o meu canal, quando eu comecei a realmente publicar conteúdos. Não comecei na internet pensando que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo, porque eu não entendia e nem imaginava que alguém fosse, sei lá, gostar do meu conteúdo a ponto de explodir e as marcas me notarem. Eu comecei a postar, só que em 2020 foi a virada de chave. Eu já fazia trabalhos com marcas grandes, eu já vivia da internet mesmo, eu trabalhava numa imobiliária, eu saí do escritório, eu cursava contabilidade, cursei até o quinto período, só que eu tive que trancar minha faculdade porque eu vinha muito para São Paulo e o número de trabalhos ele era muito grande. Então eu já vinha num ritmo bem bacana. Só que a minha virada de chave, através desses conteúdos que eu fiz, ele me levou para um outro lugar. Ele me levou para a televisão. Porque eu pegava o conteúdo do TikTok, que funcionava muito bem lá, e eu queria levar ele para as outras redes sociais também, porque nem todo mundo ainda tinha o TikTok, né? Muita gente olhava o TikTok e falava, gente, isso aqui é uma coisa de criança de 12 anos. Hoje em dia a gente tá lá descendo o feed e acompanhando, porque virou um vício mesmo. E eu falei assim, não, vou pegar esse vídeo e vou postar no meu Instagram, porque nem todo mundo me segue aqui. E lá no Instagram também o vídeo bombou. Obviamente que outras marcas maiores começaram a me notar. Teve um mês que eu fiz trabalho com 18 marcas diferentes. Então, assim, pra mim, eu olhei e falei assim, gente, tá diferente, o cachê aumentou. Não tem nem pra onde no mês pra você fazer uma Não, poesia. foi um fluxo muito doido. Mas a minha virada de chave foi porque alguns artistas, algumas pessoas famosas começaram a compartilhar também o meu vídeo. Então, aquele conteúdo me levou para um outro lado. E eu comecei a dar algumas entrevistas para programa de televisão, participei do Conversa com Bial, fui na Fátima Bernardes. Então, teve essa mudança e o aumento no cachê. Mas as marcas eu já vinha fazendo um trabalho bacana. O que essa entrada no TikTok, ela me fez me consolidar como criadora de conteúdo mesmo, porque hoje, eu entendo que é o que eu amo fazer. Eu amo sentar, escrever um roteiro, e as minhas publicidades com as marcas, elas também bombavam, porque eu gerava um conteúdo. Eu comecei a pensar assim, que eu precisava gerar visualização para a marca, né, que estava me contratando, a marca quer audiência, só que eu também olhava muito para o meu público. Eu falava, tem muita gente que não gosta de acompanhar a publicidade, às vezes olha no feed e passa. Então eu tinha que levar um conteúdo diferente para a marca e para o meu público. Então as minhas publicidades, elas bombavam muito. Tinha publicidade que tinha mais de 400 mil curtidas, porque eu adaptava os meus vídeos de uma forma que também tivesse ali dentro do comercial e fosse agradável para ambos. Eu sempre fui muito organizada com o meu dinheiro desde pequena. Meu avô, ele dava umas moedinhas para mim, dava para o meu irmão pegava e ia na barraquinha comprar doce. Eu guardava aquele dinheiro, juntava para acumular e na escola poder comprar um lanche na cantina. Então, eu já tenho esse histórico de organização. Eu acho que isso também me levou a gostar muito do lado contábil, cuidar de todas as finanças. Eu cheguei a fazer contabilidade por fiz até o quinto período, né? Hoje eu não pensaria em voltar, mas sempre fui muito organizada. Minha família não é uma família rica, a gente passou muita dificuldade, mas o meu pai, ele sempre foi muito organizado com dinheiro. Então, assim que o salário dele caía, ele já separava para pagar a luz. Então, ele sabia o que ele poderia gastar, o que ele não poderia. Então, ele conversava muito comigo e com meu irmão: olha, a gente não pode comprar isso agora porque tem outras coisas para pagar. Então, eu já cresci com essa mentalidade. Inclusive, eu sempre converso isso com os meus amigos. Obviamente que, levando em consideração a situação do país, eu falo muito isso na internet, eu falo, gente, hoje eu estou numa posição que eu consigo guardar dinheiro, mas infelizmente não é toda a população que consegue ter uma reserva de emergência. Mas se você pode guardar, separa. Então eu já venho fazendo esse trabalho desde sempre. Por quê? Trabalho com a internet, não sei até quando
isso vai durar. Então, eu tenho que pensar lá na frente. Não deixe de viver o agora, porque a gente não sabe também o amanhã, não sei se eu vou estar aqui, mas eu me preocupo muito com o meu futuro. E o que eu faço, o que eu posso fazer para não reverter isso? Guardo meu dinheiro e tenho os meus investimentos. Você falou do investimento do terreno, ele veio pelo seguinte: eu estava na busca de comprar uma casa. Eu já ouvi muita gente falando que casa não é nem sempre é um investimento, é bom viver de aluguel, mas a pandemia, ela mudou muito o meu pensamento. Geralmente, quem tem esse discurso e que fala que comprar casa não é investimento, é quem pode viver de aluguel e não tem aquele receio de ser mandado embora e não ter para onde ir. Então eu falo, se você pode comprar uma casa, compra, porque você pode perder tudo, mas você vai ter tua casa ali. E eu comecei a transitar muito por esse mundo imobiliário, eu já trabalhava nisso, mas comecei a olhar no Rio de Janeiro o valor dos imóveis. Eu falei, gente, o que está acontecendo com o preço dos imóveis que disparou? E aí eu comecei a ver algumas oportunidades de negócio, porque eu também não sou boba. Eu falei assim, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer, se eu consigo ter algum desconto, negociar com o proprietário. E a casa no condomínio que eu comprei é um condomínio que ele tá super em alta. E aí eu comecei a ver que ali estava super valorizado. E aí eu comecei a investigar qual era o valor daquele lote há 5 anos atrás. E quando eu vi que ele era muito mais barato do que... Mas assim, disparou. Eu falei assim, vou começar a pesquisar sobre valorização de terreno, de lote. Foi por isso que eu resolvi entrar nessa área de investimento. Não é investimento a curto prazo, é a longo prazo. É comprei, vou esquecer ele aqui e vamos ver o que vai dar. Tomara que dê bom, né? A gente também não sabe, por mais que pesquise. Moro num apartamento hoje que eu pago R$ 1.400 de aluguel. O apartamento, ele tá bem pequeno. E eu passo perrengue com ele, porque eu gravo na minha casa, não tem espaço para gravar. Mas eu escolhi viver assim, para poder guardar o meu dinheiro e comprar uma casa. Eu poderia alugar um imóvel de R$ 10 mil, de R$ 15 mil. Mas eu falei assim, eu vou segurar aqui um pouco para o que sobrar, a diferença do que eu poderia pagar de R$ 15 mil de aluguel, eu poderia comprar a minha casa. E fazendo isso, funcionou. Bolsas caras eu até tenho, mas não vivo em função. Eu acho que aquele dinheiro poderia gastar em outra coisa. Poderia, na 25 de março, comprar uma bolsinha, que ia dar para guardar minhas coisas do mesmo jeito. Minha cabeça, ela funciona muito assim. Eu penso muito o que eu poderia fazer com o dinheiro que eu gastaria R$ 20 mil. Tem gente que paga, mas eu olho e falo, gente, R$ 20 mil o negócio. Gente, R$ 20 mil. Você pode comprar outra coisa. Então, acho que minha cabeça pensar assim também me ajuda muito. A minha ficha, para ser muito sincera, ela ainda não caiu. Que a casa ainda está em mudança, ainda não estou morando lá, né? Mas, por exemplo, eu já estou no grupo do condomínio da casa. Aí eu fico só olhando, né? Os moradores falando. Aí outro dia eu vi um rapaz que ele postou lá falando assim, gente, porque tem pessoal posta de tudo, comenta de tudo. Aí um rapaz falou assim, gente, eu tô vendendo não sei se era uma lancha, eu confundo os nomes. Tô vendendo uma lancha, sei lá. Aí o rapaz, quanto? Aí ele, 489 mil. Aí eu fiquei, gente, pessoal, o assunto do pessoal é esse. Não, eu tô vendendo uma lancha aqui. Eu fiquei, calma, que universo é esse que eu tô indo? Então, eu acho que o que me causa mesmo uma confusão é isso, é entender aonde eu tô indo, sabe? Comprar uma casa nesse lugar onde eu comprei, jamais imaginei. Eu jamais imaginei. Foi pelo quesito, obviamente, qualidade de vida, segurança, tudo mais, o conforto. Mas a minha ficha ela ainda não caiu. Olha, o The Masked, ele foi um grande presente para mim. Porque eu saí da casa em maio. E aí eu recebi o convite da Globo. Camila, a gente tem aqui o The Masked, você já conhece esse formato? Olha, esse é legal, vamos ver. Eu nunca tinha pisado num estúdio, eu não sabia como é que funcionava. Então, para mim, ele foi para eu entender como é que funciona. Eu nunca tinha feito um curso, nunca tinha feito um preparatório. Eu venho da internet e a internet para mim sempre foi assim. Eu pegava o meu celular, começava a gravar, na selfie, na câmera, ia falando do meu jeito. E a televisão, ela é um outro formato. Então, para mim, era muito novo. Então, a partir do Doméstica, eu comecei a enxergar tudo de uma forma muito diferente. Eu lembro que lá, eu sempre fui muito atenta a observar tudo. Eu olhava as luzes, eu olhava onde a câmera estava, eu ficava muito atenta, porque eu gosto muito de aprender.
E o presente que a emissora me deu com o The Masked foi mais para eu entender ali o que eu queria fazer, sabe? Foi mais isso. Eu não só tava ali, tipo, ao lado de Ivete, Camila co-apresentadora. Para mim foi meio que um teste para eu entender como que funciona mesmo a televisão, que é um formato diferente. E lá, junto com o The Masked, lá no palco principal, foi uma experiência muito boa. E tinha também eu no Globoplay, que eu entrevistava toda terça-feira, né? Porque o programa era gravado. Então, quando chegou lá para outubro, eu comecei a entrevistar o eliminado da semana, que aí era um outro formato. Ali era o formato mais da internet mesmo. Então, o negócio caiu no chão. Ih, gente, olha aqui, nananana. E também foi uma experiência muito boa para eu entender onde eu gostaria de estar e o que eu quero. E eu sou uma pessoa que eu entendo muito o que eu quero fazer e o que eu acho que é legal eu fazer. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou estudando muito. Já comecei alguns treinamentos, porque é bom a gente aprender. E tem coisas vindo pela frente, sim, né? Algumas pessoas perguntam, mas e aí, você vai estar ou não estar na Globo? Eu falo, gente, o pessoal de lá, eles gostam muito de mim. Eu saí de lá, assim, muito feliz com o feedback, a galera toda da produção, de tudo. Não teve nada. Tem gente que tem dúvida. Aconteceu alguma treta? Fala, gente, não aconteceu nada. Isso daí é fofoca na internet, não tem nada. Eu saí de lá muito feliz, muito realizada. Sou muito grata. Conversei com os diretores, né, do The Masked. E eu chorei com eles, assim, de tanta gratidão. E eu sigo firme com eles, inclusive, eles que trouxeram para mim. Camila, a gente tem planos para você. Vamos fazer algumas coisas aqui. Eles trouxeram uma pessoa para mim que é um preparador muito bom. Ele, assim, é top. Então, eu estou estudando, eu estou me preparando para algumas coisas que estão vindo. E tá tudo certo, gente. Não tem treta, não tem confusão nenhuma. Tá tudo certo. É que na internet às vezes não fala, às vezes só sai alguma notícia. O pessoal pergunta, fala, gente, não dá para ficar toda vez indo lá desmentir e tal.